No vídeo de hoje, vamos falar sobre como lidar com as dívidas no relacionamento conjugal. Eu sou Ailton Moreira, coach em oratória, reconquista e desenvolvimento pessoal, e quero agradecer a você, mais uma vez, por estar de volta assistindo a mais um vídeo em meu canal. Vamos tocar nesse assunto um tanto espinhoso, as dívidas, e que, infelizmente, levam casamentos, inclusive, a uma crise grave e até ao divórcio. Outro dia, eu li num jornal local o seguinte comentário: meu negócio faliu por causa da crise atual. Não podendo pagar nossos compromissos em dia, temos-nos estressado tanto que nem conseguimos dormir direito. E as brigas e as discussões são cada vez mais frequentes. Pesquisadores dessa área destacam que casais com dívidas passam menos tempo juntos, brigam mais e são menos felizes no relacionamento. E que graves problemas financeiros levam a muitos divórcios, problemas de saúde, depressão e até suicídio. Portanto, saber lidar com as dívidas ou com os compromissos financeiros que são inevitáveis dentro de um relacionamento conjugal é muito importante, inclusive para mantê-lo saudável. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Há algum tipo de conselho prático para que seja dado nesse caso? Talvez você vá gostar de algumas dicas que eu vou passar aqui agora. A primeira delas é que, ao estar numa situação como essa, uma situação em que tem que administrar problemas graves relacionados a dívidas, a primeira coisa que o casal deve focar é em canalizar todo o seu esforço como casal contra a dívida e não contra o casamento. Como assim? Na realidade, não adianta despejar a raiva no parceiro ou na parceira pelo que está acontecendo naquele momento ou pela crise financeira pela qual estão passando. Na realidade, é importante saber focar e lutar contra a dívida e não um contra o outro, ou, em outras palavras, lutar contra o seu próprio casamento. Nesse caso, uma conversa franca e determinarem que vão, para sanar aquele assunto, trabalhar em equipe e em união, é muito mais interessante e proveitoso, em vez de tentar resolver o problema sozinho ou até deixar de compartilhar esse problema com o companheiro ou com a companheira. Outra dica importante é aprender a pôr no papel, a planilhar tudo aquilo que vai fazer dali para frente. Se tem que tocar no passado e analisar os motivos que levaram o casal ou aquela família a contrair essas dívidas, que faça isso de uma vez por todas, né? E que pare por aí. Até porque não adianta ficar lembrando do passado. E a partir de então, comece a planilhar o que fazer como casal para resolver esse problema. Analisar se esse problema é uma crise passageira que vai demandar também algumas ações temporárias para sanar essa crise. E passar a aplicar essas ações temporárias a partir de então e aplicar como casal. E mais especificamente, se já tiver filhos maiores, também aplicar como família para sair dessa crise financeira momentânea. Portanto, o que fazer? Como fazer? Que atitudes tomar numa situação como essa? Vamos aprofundar um pouquinho mais então. A primeira dica que especialistas do setor dão, e que eu consultei, é aprender a calcular todo o dinheiro que ganham como casal. Primeira coisa, ver tudo o que ganham como casal e colocar no papel. Depois, colocar por escrito todos os gastos e despesas e compromissos do mês, dos 30 dias vigentes. Ou seja, começar a programar a solução por etapas, mês a mês.
Então, colocar no papel quais são os gastos gerais, despesas, compromissos e as dívidas do mês apenas, dos 30 dias daquele mês vigente. Depois, programar a partir daí como aumentar os ganhos. Sim, porque de repente você percebe que a crise se estabeleceu porque aqueles ganhos são insuficientes. Logo, como casal, precisarão aumentá-los. Como assim? Ora, de repente fazendo mais horas extras, ou serviço extra à noite, de repente como um garçom, por exemplo, no caso, como eu percebo, no caso de muitos homens, especialmente, ou cozinhar para fora, isso está sendo muito comum, inclusive agora, durante essa crise, ou aulas particulares, para aqueles que podem fazê-lo, ou trabalhos manuais, que também são bastante úteis nesse momento, ou faxinas como diarista, ou trabalhos temporários. Enfim, programar uma maneira de ter uma renda extra. Isso é o que é determinante nesse momento em que precisam sanar essa crise momentânea que se estabeleceu. E depois disso? E depois de programar como aumentar os seus ganhos? O próximo passo é programar como reduzir gastos extras. Por exemplo, comprar somente o necessário para passar essa crise, o necessário para o mês, deixar o supérfluo para depois que passar esse período de crise. Também, de repente, mudar e pagar um aluguel mais barato, caso a família more de aluguel. Deixar de comer fora, por exemplo, por um tempo e fazer as refeições apenas em casa para baixar esse custo também. Se tiverem 2 carros, por exemplo, por que não passar a ter apenas um? Ou, de repente, nenhum, e sim passar a andar de transporte por aplicativo, que é uma opção bastante interessante e que barateia bastante o custo de manutenção com o automóvel. Vejam que são pequenas dicas, mas que podem ser bastante interessantes para diminuir gastos extras e ajudar a equilibrar as finanças durante um período de crise financeira. Na realidade, reconhecer francamente que para graves crises também são necessários grandes sacrifícios. Quando a família entende isso, e principalmente quando o chefe da família coloca isso na mesa para que todos entendam, fica mais fácil de organizar e de administrar essa situação momentânea. E depois das dicas que eu acabei de passar, sobretudo, analisar o seguinte, que o foco na união da família é a coisa mais importante nesse momento. Por quê? Porque as crises, elas vão passar e as famílias precisam continuar unidas. Se o casal não pensar assim, ele vai acabar permitindo que o seu casamento e que a sua família se desfaça junto com essa crise momentânea que estão vivendo. Na realidade, poderão sim, se trabalharem em união nesse momento, poderão mais tarde, mais à frente, se lembrar desses momentos como uma época de experiência. Experiência que ajudou a sedimentar ainda mais a confiança e o sentimento de trabalho em equipe desse casal. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Um forte beijo em seu coração e até o próximo vídeo.